Deus abençoe, Deus ilumine o coração de todos, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo venha cuidar de você, da sua família, de mim e da minha família. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero falar a respeito de algo que tem trazido e sempre vai trazer uma polêmica na mente e no coração daquela pessoa que não quer fazer certo. Nós vamos falar a respeito do dízimo. Por que nós vamos falar a respeito do dízimo? Porque muitos questionam, aqueles que não querem ser fiel, questionam muito a respeito do dízimo, né? O dízimo é da lei. O dízimo é do tempo da lei. Não, escute bem. Deus, ele não deu lei nenhuma, mandamento nenhum para Moisés sobre o dízimo. Não pense isso. A Bíblia diz, certo, que o dízimo era para a tribo de Levi, verdade? Só que hoje nós não fazemos parte da tribo de Levi. Nós fazemos parte de outra tribo. A tribo de Judá. A tribo do Senhor Jesus. Só que a tribo do Senhor Jesus continua levando a palavra nos dias de hoje. A tribo de Judá, que é a tribo do Senhor Jesus, continua levando a missão da palavra nos dias de hoje. Presta atenção que Abraão, ele existiu primeiro do que Moisés. E a lei, para quem não sabe, foi escrito a mando de Deus a Moisés. Deus mandou a lei para Moisés escrever na tábua, lá no monte, né? Só que, quando Deus mandou a lei, foi bem depois de Abraão. Aí você diz assim, não, mas Abraão não era da lei, mas já existia dízimo no tempo de Abraão? Sim. Você pode abrir a Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18. Melquisedeque abençoa Abrão. Então o dízimo, irmãos, não é da lei. O dízimo já vem de dezenas de anos antes da lei. Porque Melquisedeque e Abraão foram bem antes da lei. Você pode ler na Bíblia que José, ele era filho de Jacó. Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. E a Bíblia diz que quando Faraó liberou o povo do Egito para ir para a terra prometida, Moisés, ele levou as cinzas dos ossos, né, de José. Então, Abraão, Isaac e Jacó existiram antes da lei. Agora, muitas pessoas querem ser infiéis e não quer cumprir com a palavra de Deus e diz que o dízimo era da lei. Aqui em Gênesis 14, 18, bem antes da lei, se você pode ler aqui de Gênesis, aqui, não está falando da lei ainda, a lei já começa a vir lá de Êxodo, daí por diante. Levítico, Deuteronômio, né? Daí por diante. Então presta atenção que diz aqui, ó. Melquisedeque, rei de Salém,
trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Senhor Altíssimo. E abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me pessoas e os bens ficarão contigo, né? Então, a palavra do Senhor diz que Abraão recebeu oferta, recebeu pão e vinho de Melquisedeque e de tudo ele tirou o dízimo. Presta atenção que isto é antes, muito antes de Moisés, né, trazer a lei. Então, a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E de tudo deu Abraão o dízimo. Gênesis capítulo 14, versículos 18 e 19. E o 20. Amém? Aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó, Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou não endureça no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, e será isto saúde para o teu corpo. Aparta-te do mal e será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Presta atenção. Confia no Senhor, versículo 5 de Provérbios 3. Provérbios capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes o teu coração, o teu próprio entendimento. Reconhece-o de todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o 10. Você pode ler do versículo 1 até o 10. Aqui em Hebreus, já no Novo Testamento, diz assim, ó: para qual também Abraão separou o dízimo. Preste atenção, aqui nós já estamos na graça. Para qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente de interpretar o rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz.
para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Rei de justiça, rei da paz. Agora vamos para Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Diz assim, ó. Malaquias, capítulo 3. Versículo 6. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim, ó. O roubo do tocante aos dízimos e às ofertas. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais. Vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tomai-vos para mim, ou tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o povo lhe perguntaram, em que, Senhor, havemos de tornar para ti? Então Deus, ele repreendeu o povo e disse assim, olha, por causa da minha justiça, porque eu não mudo, vocês não sois consumidos. Porque desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tomai-vos para mim, ou tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. E o povo perguntaram, em que havemos de tornar, Senhor, para ti? Deus responde, roubará o homem a Deus? Ou seja, o povo perguntou para Deus, em que havemos de se tornar para ti, Senhor? Aí Deus perguntou, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é na casa da moeda, é na casa do tesouro, ou seja, na casa de Deus, na obra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, Deus, ele manda o povo se tornar ele, irmãos. Em que, Senhor, havemos de te tornar para ti? Ele pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, diz Deus, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então muitas das vezes você arruma uma desculpa para não ser fiel, né? Ah, não, o dízimo é da lei. Não, irmão. O dízimo é bem antes da lei, porque o dízimo foi no tempo de Melquisedeque e de Abraão. O dízimo já foi do tempo de Melquisedeque e de Abraão. Abraão existiu. Acredito que mais dezenas de anos depois de Abraão foi que veio existir
Moisés, o qual Deus proclamou a lei dos 10 mandamentos. Então a Bíblia nunca você vai ver dizer que o dízimo foi da lei. Você nunca vai ver na Bíblia que o dízimo é da lei. Não. O dízimo era para a tribo de Levi, sim. Mas hoje a tribo de Levi se tornou agora a tribo de Judá, que é a tribo do Senhor Jesus. A obra de Deus continua. Agora, tem muitas pessoas que não querem ser fiel, e aí se esconde de trás que o dízimo era da lei. A Bíblia diz que Abraão, ele diante do rei da paz, do rei da justiça, devolveu o dízimo de tudo que recebeu. E olha que Abraão era um homem rico. Agora, aqui em Malaquias 3, a partir do versículo 6, nós podemos ver porque muitas pessoas hoje estão doentes. Porque muitas pessoas hoje estão desempregados, endividados, na miséria. Por quê? Porque Deus disse, com maldição sois amaldiçoado. Mas não é, irmão, porque Deus visa o dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus precisa da nossa fidelidade. Deus precisa que nós venhamos continuar sendo fiel. Porque a obra de Deus é mantida, o próprio Deus disse aqui, através do profeta Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa de Deus é vista como tesouro. Eu estou falando da casa de Deus mesmo. Ali onde é pregada a salvação e o povo é cuidado. Ali onde o povo é cuidado, o povo é zelado. Nós temos que olhar isso aí, irmão. Aí às vezes as pessoas, elas não dão dízimo de 10% do salário, mas ela gasta tudo em remédio, porque com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Ela não dá o dízimo de 10% do salário, mas ela paga R$ 400 de um ingresso para assistir um jogo de futebol, para assistir um show de um cantor. Ela paga R$ 1.500, R$ 300 para pagar uma consulta, só para o médico constatar a doença que ela tem, e às vezes nem constata, porque a maioria, e eu digo que todas as doenças, porque eu digo que é todas, porque a Bíblia diz que todas as doenças veem por causa do pecado. Quando Deus fez o homem, e depois fez a mulher, ou seja, fez Adão e fez a Eva, Deus disse aqui, olha, vocês estão no paraíso, vocês vão comer de tudo que está aqui, menos daquele ali, ó. Porque era onde estava o fruto da desobediência, ou seja, do conhecimento. No momento que Adão ou Eva tocasse naquela árvore do fruto do conhecimento, eles iam saber discernir entre o certo e o errado. E por que hoje o pecado é pecado? Porque tudo que nós fazemos, nós sabemos discernir se está certo ou se está errado. Então você tem que entender uma coisa, a maldição, as doenças, miséria, peste, praga, toda desgraça hoje no mundo, veio por causa de uma curiosidade, porque Deus tinha avisado antes para o homem, não, comai tudo daqui do jardim, menos dali, ó, porque ali está o fruto do conhecimento. Tocou, vai saber discernir entre o certo e o errado, né? Então o que acontece? A Bíblia diz que quando o homem pecou, antes dele pecar, ele tinha prosperidade, ele tinha família, ele tinha saúde, ele tinha tudo de bom. Mas o pecado da desobediência trouxe maldição no mundo inteiro. E por causa disso, você está vendo o mundo todo aí nessa desordem. Só que Jesus veio para restituir de volta a verdadeira origem do homem, que é saúde, prosperidade e a família. A riqueza, irmão, é de Deus.
Só que eu tenho que saber adquirir essa riqueza de volta. Essa riqueza que Deus deu para Adão e Eva lá no jardim do paraíso, paraíso já diz tudo. Eu tenho que trazer de volta, eu tenho que recuperar de volta a riqueza, a saúde, a prosperidade, o lar abençoado que tinha na família. Só que a desobediência leva o homem a se amaldiçoar. Às vezes você não devolve o dízimo, que é 10%, ou seja, de um salário, você devolve R$ 120, né? Por exemplo, você tem, eu particularmente, eu ensino o povo o quê? Irmãos, tire o seu dízimo de tudo que você ganha. Se você ganhar R$ 1, tire o seu dízimo. Ou melhor, se você ganhar R$ 10, tire o seu dízimo. O que é o dízimo de R$ 10? É R$ 1. É pouco? É fidelidade. O segredo não é ser pouco, se é muito, mas é fidelidade. Tire o seu dízimo. Quanto é o dízimo de R$ 10? R$ 1. Tira mais um ali de oferta. Ou seja, de R$ 10, tira 2. O seu dízimo é oferta. Ah não, missionário. Então, se eu ganhar um salário mínimo, eu tenho que tirar 120 do dízimo e mais 120 de oferta? Não. Eu sempre gosto de ensinar as pessoas a tirar o dízimo. Quanto é o dízimo do salário? R$ 120. Tira mais 80 de oferta. Então, por mês dá 200. Ah não, missionário, vai fazer falta. Não vai, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra ou do seu salário. E a vossa vide do campo não será estéril. O que é estéril? É aquilo que não desenvolve, que não dá fruto, que não faz nascer. É aquilo que não faz nascer. Eu não estou colocando um jugo pesado em você, meu irmão. Eu não estou colocando um jugo pesado em você, minha irmã. Estou colocando no seu coração uma maneira de você neutralizar a pobreza, a miséria, a doença, as enfermidades e o devorador que devora sua renda, seus bens, com remédios que te deixa cada dia mais doente. Que te deixa cada dia mais doente. Essa é a verdade. E Deus disse, se vocês trazerem à casa do tesouro o dízimo e a oferta, eu vou repreender o devorador. Porque causa doença, meus irmãos que você me escuta agora, o que causa doença na vida do homem? Miséria, palavras negativas, palavras de fracasso. Tem pessoas que têm um prazer de dizer que está doente, tem pessoas que têm prazer de dizer assim, eu estou na miséria, estou desempregado, a situação está ruim. Irmão, a Bíblia diz que Deus, ele cuida dos seus. Eu não estou aqui colocando um fardo pesado em você. Pelo contrário, eu estou tentando levar uma palavra para você para tirar o fardo que Satanás colocou na sua vida por causa da sua infidelidade. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que me escuta agora, não retenha, não deixe dízimo na sua casa. Não retenha. Recebi meu salário. Meu salário não está para nada. Mas por quê? Porque Deus não está conseguindo repreender o devorador da sua vida. Por quê? Porque roubará o homem a Deus? Deus pergunta. Todavia vós me roubais. E o povo pergunta, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Você sabe o que é maldição, irmão? É coisa do mal, miséria, fracasso, doença. Por isso você que me escuta agora está vivendo uma vida fracassada de desgraça, de miséria. Quando a gente é fiel, Deus, ele abençoa, ele repreende o devorador de nossas vidas. Está na Bíblia. Agora, tem muitas pessoas que se escondem em cima disso. Tem muitas pessoas que se escondem em cima disso.
Ah, eu não acredito. Não tem problema. Mas você que acredita, você vai prosperar. Você vai ser curado. Você vai ser curada. Se você não acredita, aí é um problema seu, não tem problema. Eu não vou ficar chateado com você, jamais. Porém, sua vida vai continuar assim, ó. Você roubando a Deus, e com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, diz o Senhor. Vós é a nação toda. Eu quero dizer para você que quer ser feliz. Você que quer uma mudança de vida, não deixe dízimo na sua casa. Não gaste o seu dízimo, irmão. O dízimo não é seu. O dízimo é da obra de Deus. Ah, mas Deus não quer dinheiro. Eu sei. Mas Deus quer uma coisa, mais do que dinheiro. A sua, a minha, a nossa fidelidade. E acima de tudo, Deus quer te curar. Você sabe por que tem muitas pessoas morrendo na sala de uma cirurgia? Sabe por que tem pessoas que saem para ir trabalhar, chega na rua, é assaltada, o carro pega ela, mata, cai de uma altura alta, né? Como aconteceu aqui em Brasília ontem, né? Ou antes de ontem. Sabe por que muitas pessoas morrem desejando? A Bíblia diz isso. Que o avarento e o preguiçoso morrem desejando. Por quê? Porque são infiéis. Porque está coberto de miséria, de maldição. Está na Bíblia, irmão. Sabe por que tem muita gente com lepra, com AIDS, com câncer, cheio de problema, miséria? Tem uns até que usam aquela lâmpada amarela até hoje, né? Não tem aquelas casas que as pessoas usam lâmpada amarela? E diz assim, não, é para economizar a energia. Não, aqui dali é um devorador dentro da sua casa. Tanto devora a sua energia, como traz um espírito de miséria. Traz um espírito de desgraça na sua vida. Aquelas lâmpadas amarelas, né, dos anos 50. Quando eu vejo uma casa com lâmpada amarela, sabe o que eu digo? Tem um baita de um demônio ali, o espírito da miséria está ali naquela casa. Eu falo isso, já falei várias vezes. Por quê? Porque você pode entrar numa casa que tem uma lâmpada amarela, tem um sinônimo de miséria, de pobreza. Você quase não vê as pessoas, você quase não vê o que você está fazendo. Você vai fazer uma comida e não consegue nem ver você mexer no arroz, um feijão, uma comida, porque aquela lâmpada era tão morta, igual está sendo a sua vida. Aquela lâmpada era tão apagada, igual está sendo a sua vida. Eu não estou falando aqui, meu irmão, que você tem que vender sua casa, seu carro, seu prédio, sua empresa e dar na igreja. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo apenas o que está escrito na palavra de Deus. Provérbios 3 fala, né? Que nós temos que honrar, terminei de ler para vocês, a Deus com as primícias de nossa renda. Tem pessoas que pegam o seu salário, passa direto num bar para tomar uma cerveja. Tem uns que vai no prostíbulo, compra um cigarro, né? Como é que Deus vai abençoar uma vida financeira dessa? Paga as contas dela tudinho. Ah, se eu lembrar, eu devolvo meu dízimo. Irmão, dízimo é quem faz repreender o devorador na sua vida. Por quê? Porque o dízimo é para manter a obra de Deus, para dar condições de nós alcançar pessoas como nós estamos alcançando você agora. Como nós estamos alcançando a você agora. E a Bíblia diz que os infiéis, tudo que ganha é como se estivesse colocando num saquetel furado. Você já viu um saco sem fundo encher? Por quê? Porque o saco está furado. Assim é a vida da pessoa que toca nos dízimos e das ofertas da obra de Deus. E tira da sua cabeça que o dízimo é da lei, irmão. Dízimo não tem nada a ver com lei. Nada a ver com lei. Coloque isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. Dízimo não tem nada a ver com lei. Então não retenha o dízimo, irmão. Porque você pode estar inseguro. Você sai de manhã para trabalhar.
inseguro. Por quê? Porque eu toquei no dízimo, porque, você está preocupado com o meu dinheiro, não estou falando de dinheiro. Até agora eu não falei de dinheiro. Estou preocupado com a sua fidelidade. Tem pessoas que trabalham em 2, 3 serviços e parece que ela vive uma vida de pessoas desempregadas. Ela trabalha em 2, 3 serviços e vive como se estivesse desempregado. Por quê? Porque tudo que ela ganha é como se colocasse no saquetel furado, num saco furado. Vive endividada, paga aluguel, mora em lugar ruim, mora em lugar péssimo. Aquela lâmpada amarela, sinônimo de pobreza, sinônimo de miséria, cheio de inseto na casa dela. As paredes tudo úmida. Isso é sinônimo de miséria, irmãos. Os móveis tudo velho. A casa cheia de inseto, de rato, barata, mosquito, né? Por quê? Porque tem fidelidade. Come comida de última qualidade. Peraí. Você já prestou atenção no brasileiro? O brasileiro vai no mercado, a maioria, né? Que não tem visão. Não. Vamos no mercado comprar o feijão e o arroz. É um sinônimo de tanta pobreza que só pensa em feijão e arroz. Não pensa em uma fruta, em uma verdura, comidas que tem muitas vitaminas, vitamina C, vitamina A, vitamina B, né? Que tem ferro, cálcio, né? Porque só pensa em feijão e arroz o tempo todo, o mês todo, e óleo. Olha, açúcar e café, olha que alimentação. É pecado, missionário, comer essa comida? Não. Desde que você coma moderadamente. Você tem que comer muita fruta e verdura. Mas o dinheiro não dá. Não, fruta e verdura é mais barato do que feijão, arroz e óleo. O problema é que o devorador não deixa você enxergar a verdade. Vou colocar essa lâmpada aqui para economizar. Tem uns que colocam até uma garrafa de refrigerante cheia de água lá no relógio, né, da energia para economizar. Não, irmão. Você sabe o que economiza a tua vida? Fidelidade. Usa cartão abusivo. Faz prestações no carnê abusivo. Por que tudo isso? E às vezes não pode pagar. Porque disse o Senhor: voltai-vos para mim, que havemos de te tornar, Senhor, tornar para ti. O Senhor disse: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Uma vez eu fiquei sabendo que os Estados Unidos, o dízimo do povo já vem descontado nos seus contra-cheques, né? Também ninguém sabe para onde vai, né? Porque o dízimo que a Bíblia diz é para a obra de Deus, não é para ir também para a presidência. Mas pode observar que os Estados Unidos é um país mais próspero do que o Brasil, muito. Muito. Lá, alguém trabalha 2 dias e compra um celular à vista. Aqui você trabalha 1 ano para pagar um celular. Lá você trabalha 2, 3 dias e compra um celular à vista. Aqui, do mesmo celular, você trabalha o ano todo para pagar um celular. Porque no Brasil tem muitos fiéis. Prefere pagar R$500 num show de música secular, não sabe nem se volta, do que pegar R$120, R$150 com dízimo e a oferta e dizimar na obra de Deus. O remédio que eu compro, nesse dia eu atendi uma senhora que só o remédio dela por mês é R$600, R$700, porém não muda em nada. Talvez se fosse fiel nos dízimos e nas ofertas, como diz a Bíblia, não estaria amaldiçoado. Repito, não é apenas o dízimo que vai te abençoar, é a tua fidelidade. Quando nós devolvemos o dízimo e a oferta, como diz a palavra de Deus, nós somos abençoados e Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida
na sua vida. Não retenha o dízimo, irmão, da obra de Deus. Não gaste o dízimo. Você pode entrar num problema e vir doença, miséria, devorador. Sua casa pode virar um lugar de miséria. Alguma dúvida? Entre em contato conosco. Vou deixar o nosso contato aqui abaixo. Nós vamos te orientar mais. E tem muita gente, igual eu falei no começo, morrendo nos hospitais, nas UTI, doente, vivendo à base de calmantes, de remédios, de insulinas, porque toca nas coisas de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que de Deus não se zomba. Seja fiel. Vou deixar aqui abaixo o meu WhatsApp, para você que desejar falar conosco, para você ter mais orientação. Analise sua vida. Vê se realmente você não está sendo uma pessoa amaldiçoada, porque você tem roubado a Deus nos dízimos e nas ofertas. Analise. Deus abençoe. Lê essa palavra. Volte a mensagem de volta para você escutar tudo de novo, até você aprender a entender o sentido da palavra de Deus. E olha que Abraão, para finalizar, ele dizimou, não é porque precisava de uma vida abençoada só, não. Porque ele tinha vida abençoada. A Bíblia diz que Abraão tinha servas e riqueza. Ele dizimou porque ele queria fazer e obedecer os princípios de Deus. Que Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus.